Bom dia, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do Dia. Hoje nós comemoramos São Martim de Tours, um bispo da Igreja, um santo que era bispo, o primeiro santo não mártir reconhecido pela Igreja. E foi um santo que viveu a sua vida pela bondade, que levou a palavra de Deus a todos. Então, que vocês possam também compartilhar essa palavra de Deus com todas as pessoas que vocês conhecem, para nós transmitirmos a alegria que é estar na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente a viver a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha na terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja hoje comemora São Martim de Tours, um santo que viveu de 317 a 397. Ele foi bispo da Igreja. Ele fundou uma ordem que formou vários sacerdotes e bispos para o lugar aonde ele vivia. Mas o mais curioso, o que mais ressalta de São Martim de Tours é uma história onde ele, que era um soldado, ele andava por um dia muito frio em cima de seu cavalo e os soldados andavam com aquela capa que ajudava a aquecer os soldados naquele período de muito frio. E chegando a um lugar, aquele homem viu um homem passando uma situação muito difícil de tanto frio que estava passando. E aquele homem desceu do cavalo, São Martim de Tours desceu do cavalo, pegou aquele seu manto, repartiu no meio, deu a metade para aquele homem que estava com frio e colocou a outra metade sobre si. Pegou, montou no seu cavalo novamente e continuou o seu caminho. Chegando em casa, trocando a sua roupa, tomando seu banho e indo descansar, São Martim de Tours teve um sonho. E nesse sonho ele via Cristo vestido da mesma forma com que ele deixou aquele homem, com a metade de seu manto. Ora, queridos irmãos e irmãs, o que nós podemos aprender com essa história de São Martim de Tours? Nós precisamos olhar para as pessoas e ver o Cristo. Precisamos usar da caridade e da misericórdia para com todos. A nossa vida
tem que ser uma busca constante por fazer o bem ao próximo. Porque já tem uma passagem do Evangelho que nos dizia, né? Encontrastes alguém com fome, destes de comer, alguém com sede, destes de beber, e foi a Cristo que destes de comer e que destes de beber. E assim nós devemos agir em nossa vida, através da bondade e do amor que tem que transbordar de nosso coração. E a palavra de Deus hoje, ela é um pouquinho dura, nos fala muito da humildade. O ser humano, muitas das vezes, quer reconhecimento daquilo que se faz. Principalmente dentro de nossas igrejas, às vezes dedicamos a nossa vida pela igreja, dedicamos a nossa vida por fazer situações dentro para outras pessoas, mas tem uma situação que desagrada a Deus. Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. E o Senhor hoje nos diz: servo infiel, não fizestes mais do que a tua obrigação. Nós queremos reconhecimento, mas o Senhor olha para nós, olha para os nossos atos de bondade para com o nosso próximo, e um dia isso tudo vai contar para a nossa salvação. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos trabalhar pelo templo, trabalhar pelo próximo, ver Cristo no próximo, mas buscar somente a salvação no reino de Deus e não o reconhecimento dos homens. Quando nós buscamos o reconhecimento nos homens, tenhamos a certeza, sempre iremos nos decepcionar. Que nós possamos utilizar dessa palavra e do exemplo de São Martim de Tours para que nós possamos, no dia de hoje, viver a bondade para com o nosso próximo. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Faça com que eu tenha um coração caridoso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu creio, mas aumentai e muito a minha fé. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje. Ele vê o filho de longe. Sempre me impressiono quando releio a parábola do Pai misericordioso. E o Pai? Ele esqueceu seu filho? Não, nunca. Ele está lá, ele vê o filho de longe. Ele estava esperando por ele a cada hora de cada dia. O filho esteve sempre no coração de seu pai. Mesmo depois de tê-lo deixado, apesar de ter desperdiçado toda a sua herança e sua liberdade. O pai, com paciência, amor, esperança e misericórdia, nunca, por um segundo sequer, parou de pensar nele. E assim que ele o vê, ainda longe, corre para encontrá-lo e abraçá-lo com ternura. Pense em um momento em que você cometeu um pecado. Como você acha que Deus olhou para você nesse momento? Com isso, se compara com a imagem da parábola do Pai misericordioso.
como é que essa perspectiva muda a maneira de pedir misericórdia e perdão. Que nós possamos sempre ter em mente que aquele que ama nunca esquece. Deus nos ama incondicionalmente. Mesmo vivendo no pecado, Ele nos quer de volta, Ele está nos olhando de longe para ver a nossa volta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, se Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.